Endrick atravessa um daqueles momentos que podem marcar uma carreira inteira, ainda mais quando falamos de um jogador tão jovem, cercado por expectativas enormes e comparações constantes desde cedo. Após um período em que passou mais tempo no banco do que em campo no Real Madrid, sob o comando de Xabi Alonso, o atacante brasileiro encontrou na França, vestindo a camisa do Lyon, o ambiente ideal para mostrar seu verdadeiro potencial. Em pouco tempo, Endrick deixou de ser apenas uma promessa observada com cautela para se tornar um protagonista decisivo, marcando gols importantes, participando ativamente das jogadas ofensivas e, acima de tudo, demonstrando confiança dentro de campo. Esse impacto imediato chamou a atenção não só da torcida e da imprensa, mas também de grandes nomes do futebol mundial, como Thierry Henry, que fez questão de elogiar o momento vivido pelo jovem brasileiro. Conhecedor profundo do futebol francês e europeu, Henry destacou que o mais impressionante em Endrick não se resume apenas aos gols ou às atuações decisivas, mas à maturidade com que ele vem encarando cada partida. Segundo o ex-atacante, sair de um gigante como o Real Madrid, onde a concorrência é feroz e o espaço para erros é mínimo, para um clube como o Lyon, que buscava uma nova referência ofensiva, foi uma decisão inteligente e ousada. Para Henry, Endrick entendeu que precisava de minutos em campo, sequência, ritmo e confiança, algo que só se constrói jogando, errando, acertando e vivendo o futebol diariamente. Essa escolha, na visão do francês, revela personalidade e inteligência, características fundamentais para quem deseja fazer história no cenário europeu. No Real Madrid, Endrick convivia com uma pressão constante. Treinar ao lado de estrelas consagradas é uma grande escola, mas também pode se tornar um desafio duro para um jovem em formação. Xabi Alonso adotou uma postura mais cautelosa, utilizando o brasileiro com parcimônia e, em muitas ocasiões, deixando-o no banco em partidas decisivas. Henry analisou essa situação com equilíbrio, afirmando que em clubes desse porte, o treinador nem sempre pode se dar ao luxo de apostar na juventude quando títulos estão em jogo. Ainda assim, fez questão de reforçar que isso não diminui em nada o talento de Endrick, apenas evidencia como o contexto influencia diretamente o desenvolvimento de um atleta. Para ele, o empréstimo acabou sendo uma solução positiva para todas as partes envolvidas. Desde que chegou ao Lyon, Endrick encontrou um ambiente diferente, porém igualmente exigente. O clube francês carrega uma história pesada e uma torcida ansiosa por voltar a conquistar títulos após mais de 2 décadas sem levantar um troféu de grande relevância. Dentro desse cenário, o brasileiro se adaptou rapidamente, mostrando intensidade, força física e uma capacidade rara de decidir jogos mesmo nos momentos mais complicados. Henry ressaltou que o futebol francês, muitas vezes subestimado, é extremamente competitivo e cobra muito dos atacantes, tanto física quanto mentalmente. Ver um jogador tão jovem se impor dessa maneira é para ele um sinal claro de que Endrick está no caminho certo. O encantamento de Thierry Henry também passa pela forma como Endrick se movimenta em campo. Segundo o ídolo francês, o brasileiro não é apenas um finalizador, mas um atacante completo, capaz de sair da área, participar da construção das jogadas e pressionar a defesa adversária. Essa versatilidade, em certos aspectos, lembra a própria trajetória de Henry, que sempre valorizou atacantes que pensam o jogo e não apenas esperam a bola chegar. Para ele, Endrick demonstra uma leitura de jogo acima da média para sua idade, algo que costuma separar bons jogadores de futuros craques. Outro ponto destacado por Henry foi a resposta emocional de Endrick após o período difícil no Real Madrid. Muitos jovens acabam se perdendo quando não encontram espaço imediato em clubes gigantes, mas o brasileiro transformou a frustração em motivação. No Lyon, ele joga com fome de bola, vontade de provar seu valor e uma alegria visível a cada gol marcado. Henry afirmou que esse tipo de reação revela muito sobre o caráter de um atleta e costuma ser determinante para o sucesso a longo prazo. Para ele, Endrick mostrou que não se deixa abater facilmente e sabe usar as dificuldades como combustível. O bom momento do Lyon passa diretamente pelos pés de Endrick.
O clube, que há anos buscava uma referência ofensiva capaz de liderar um projeto ambicioso, agora enxerga uma esperança real. Com o brasileiro em grande fase, o time voltou a sonhar com campanhas sólidas e até com a possibilidade de brigar por títulos nacionais, algo que parecia distante até pouco tempo atrás. Henry destacou que quando um clube recupera a confiança, tudo muda, do clima no vestiário ao apoio da torcida. Nesse sentido, Endrick se tornou símbolo de uma nova fase. Henry também comentou sobre a pressão que naturalmente acompanha esse tipo de ascensão. Ele alertou que o futebol pode ser cruel com jovens talentos, exaltando-os rapidamente e cobrando resultados imediatos. Ainda assim, acredita que Endrick está cercado por pessoas capazes de ajudá-lo a manter os pés no chão. Além disso, o comportamento do jogador dentro e fora de campo indica uma maturidade rara. Para Henry, se Endrick seguir focado, trabalhando duro e aprendendo com cada experiência, o céu é o limite. O futuro, claro, passa pelo retorno ao Real Madrid. Endrick sabe que sua passagem pelo Lyon é temporária e que o grande objetivo é se firmar de vez no clube espanhol. Henry vê esse retorno com otimismo, afirmando que o brasileiro chegará muito mais preparado, confiante e respeitado. Para ele, não existe aprendizado melhor do que viver diferentes realidades no futebol europeu, enfrentando estilos variados e assumindo responsabilidades maiores. Quando Endrick voltar a vestir a camisa do Real, segundo Henry, será um jogador diferente daquele que saiu, mais forte mentalmente e mais completo tecnicamente. A relação entre Endrick e a torcida do Lyon também foi destacada como algo especial. Henry observou que o carinho dos torcedores franceses tem um peso enorme na confiança de um atleta. Cada gol comemorado e cada aplauso vindo das arquibancadas reforçam o sentimento de pertencimento. Para um jovem estrangeiro, isso faz toda a diferença. Endrick rapidamente conquistou esse apoio, e isso se reflete em atuações cada vez mais seguras e decisivas. Henry afirmou que quando jogador e torcida caminham juntos, os resultados surgem com mais naturalidade. Além do aspecto esportivo, Henry elogiou a postura profissional de Endrick fora de campo. Ele destacou que o brasileiro parece compreender a importância de cuidar do físico, manter uma rotina disciplinada e respeitar o processo de adaptação cultural. Viver na França, com uma língua diferente e um estilo de vida novo, não é simples, mas Endrick encarou esses desafios com maturidade. Para Henry, esse equilíbrio fora das quatro linhas é essencial para sustentar o alto nível dentro de campo. O impacto de Endrick no Lyon gera reflexos no futebol brasileiro. Henry comentou que o Brasil sempre foi conhecido por revelar grandes atacantes, mas que o desafio atual é preparar esses jogadores para um futebol europeu cada vez mais físico e tático. Endrick representa bem esse novo perfil, técnico, intenso, disciplinado e mentalmente preparado para grandes desafios. O sucesso do brasileiro na França reforça a ideia de que o talento nacional segue vivo e adaptado aos novos tempos do futebol mundial. Henry fez questão de lembrar que ainda há um longo caminho pela frente. Apesar do momento positivo, ele acredita que Endrick precisa continuar evoluindo, ajustando detalhes e sabendo lidar com fases ruins que inevitavelmente surgirão. O futebol é feito de ciclos e atravessar momentos difíceis é tão importante quanto aproveitar as boas fases. Para Henry, o mais importante é que Endrick demonstra vontade de aprender, ouvir e crescer, características fundamentais para quem deseja fazer história no cenário europeu. Endrick segue escrevendo sua história com humildade, intensidade e personalidade. O caminho ainda é longo, mas o presente já se mostra promissor. Se depender da visão de Thierry Henry, o futebol mundial ainda vai ouvir muito falar desse brasileiro que encantou a França e reacendeu os sonhos em Lyon. Esse cenário de crescimento constante reforça a ideia de que a passagem pelo Lyon está sendo muito mais do que apenas um período de adaptação. Para Endrick, trata-se de uma fase de consolidação pessoal e profissional. Cada jogo disputado, cada decisão tomada dentro de campo e cada responsabilidade assumida contribuem para a construção de um jogador mais completo. Henry destacou que, em muitos casos, jovens talentos precisam sair da zona de conforto para evoluir de verdade, e o Lyon tem cumprido exatamente esse papel na carreira do brasileiro. A comissão técnica do clube também tem sido fundamental nesse processo.
Ao receber confiança e liberdade para atuar, Endrick passou a mostrar um futebol mais solto, explorando suas principais virtudes. A movimentação inteligente entre os zagueiros, a capacidade de atacar espaços curtos e a frieza na hora de finalizar se tornaram marcas frequentes em seu jogo. Henry observou que essa evolução não acontece por acaso, mas é fruto de um ambiente que estimula o crescimento sem sufocar o atleta com cobranças desproporcionais. Outro aspecto ressaltado por Henry foi a forma como Endrick lida com a responsabilidade de decidir partidas. Mesmo sendo jovem, o brasileiro não se esconde nos momentos difíceis. Pelo contrário, pede a bola, se apresenta como opção e assume riscos. Para Henry, essa postura é típica de jogadores que têm personalidade forte e mentalidade vencedora, algo que não se ensina facilmente e que costuma diferenciar atletas comuns daqueles destinados a grandes feitos. Dentro do vestiário, Endrick também vem conquistando respeito